Graça e paz, amém? Eu saúdo você com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estou aqui mais uma vez, pela misericórdia, para compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, esse é o pastor Diogo, né? Aqui usando esse instrumento, né? Essa tecnologia para alcançar a sua vida, né? Em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Eu estava hoje na minha casa fazendo algumas coisas, mexendo com algumas madeiras, né? Cortando, furando, parafusando e ouvindo uma mensagem. E no meio dessa mensagem eu ouvi algo que ficou no meu coração e automaticamente o Senhor então começou a ministrar a respeito disso no meu coração, né? Que se encontra ali no livro de Tiago, capítulo de número 1 e o versos 6, 7 e 8. Tiago ele dá uma recomendação à igreja de Jerusalém, a qual ele estava ali aos cuidados dela nesse período. Ele diz a respeito do pedido de sabedoria. Ele diz que nós devemos pedir a Deus a sabedoria, porém ele faz uma repreensão, e é sobre isso que eu quero falar nessa tarde com você, né? E para você que vai ver aí a descrição do vídeo, você vai entender o que eu quero dizer com essa palavra. Amém? Ele fala que o homem que pede algo a Deus e duvida, ele é alguém inconstante, é como a onda do mar que é levada para um canto e para o outro. E nós, observando e meditando nessa palavra, nós vemos que a nação de Israel, ela era constantemente repreendida e lembrada por Deus. Por quê? Por que muitas vezes nós vemos na palavra Deus se revelando ao seu povo, dizendo, olha, sou eu Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para trazer a lembrança ao povo de que a promessa era a mesma que ele fez aos antepassados, ela continuava valendo, ela continuava em pé, e enquanto ela não se cumprisse, a promessa era aquela, porque Deus ele sempre traz à memória a promessa, porque nós somos pessoas vacilantes, inconstantes em nossos caminhos. Deus sempre levantou alguém para trazer a nação, a pessoa de volta ao foco da promessa, ao foco, à direção, porque nós somos facilmente levados pelas circunstâncias, nós somos facilmente levados pela emoção, né? Nós passamos um período bem, espiritualmente bem, a nossa comunhão bem, e ali passa-se um tempo, a gente já está mal, a nossa comunhão com Deus e com os irmãos está mal, a gente está com uma comunhão afetada com a igreja, com os irmãos e com Deus, nós somos vacilantes em nossos caminhos. É isso que Tiago estava querendo dizer à igreja em Jerusalém, olha, não sejam inconstantes, pois aquele que pede e duvida no seu coração, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Deus sempre levantou homens e mulheres para trazer isso à memória, né? A palavra sempre ela vem nos mostrando, quando Moisés ele falece, Deus o recolhe, né? A primeira coisa que Deus faz com Josué é lembrá-lo para ele não esquecer da promessa. Ele diz, olha, assim como fui com Moisés, serei contigo, ou seja, a promessa é a mesma, então não vacile o teu pé, e diga ao povo que assim como fui com Moisés, serei contigo, não é para duvidar, não é para ser inconstante, eu sou o mesmo, Moisés se foi, mas eu continuo sendo o mesmo, e vou conduzir essa nação. Nós vemos o episódio em que Elias está no monte, né? E aquele episódio em que o fogo desce no altar. O interessante é que ele olha para o povo, logo depois de vencer os profetas de Baal, ele diz, olha, por que vocês cochiam em dois pensamentos, por que vocês vacilam em dois pensamentos? E Deus nessa tarde nos convida a ser firmes, né? Tem aquele hino, firmes na promessa de Jesus, firme nas promessas de Jesus. Nós temos que ter o nosso coração firmado. A inconstância faz mal para a nossa vida espiritual. Quando eu recebo uma palavra à noite no culto e duvido dela pela manhã, né? Eu posso esquecer que eu não vou receber. E sabe, irmão, quando você vai num culto e eu sou muito observador, e sabe aquela pessoa que você acompanha e
Todo culto Deus fala com ela, dá até raiva, rapaz. É todo culto que você vai, Deus fala, Deus promete, Deus, ele renova a promessa e a pessoa não toma jeito, ela é inconstante em seus caminhos. O Deus que prometeu, ele vem sempre renovando a promessa, ele vem sempre trazendo à nossa memória que a promessa é a mesma e ele vai cumprir. Enquanto ela não acontecer, ele vem renovando as nossas forças, mas nós não tomamos jeito, nós vacilamos. E Tiago diz, olha, não pense tal homem que receberá de Deus coisa alguma. Então nós temos que parar de ser crentes que vacilam, cristãos que vacilam em seu pensamento. Né? À noite eu vou para o culto, ouço uma palavra sobre a eternidade tremenda, uma revelação tremenda sobre a eternidade, mas eu acordo pela manhã e não resta nada de eternidade no meu pensamento. Eu nem penso na eternidade, eu nem penso em ir para lá, o meu dia passa, eu vou trabalhar, eu vou para o colégio, eu vou para a faculdade, eu faço as minhas coisas e a eternidade nem sequer passa pela minha mente. Nem sequer passa pelo meu pensamento. Eu fico vacilando entre as coisas da terra e as coisas do céu. Quando eu estou no culto, eu estou no céu. Quando eu estou fora do culto, eu estou na terra. Não é assim, meu irmão. Nós temos que ser firmes, sólidos na nossa fé. Em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 35, Deus nos dá outra repreensão, dizendo que aquele que vacila, aquele que retrocede, aquele que volta atrás, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que vacila, naquele que anda para frente, mas olhando para trás. Daquele que recebeu a direção é uma só, é ir para frente, é ir para o alvo. Mas olha para trás, vacila. Não foi para isso que Deus nos chamou. O nosso alvo é a eternidade. Nós temos um alvo, o nosso alvo é a eternidade. O alvo da noiva, o alvo da igreja é a eternidade. Então você precisa entender que nada do que você tenha, adquira, os sonhos que você conquiste nessa terra, não podem fazer vacilar o seu pensamento, a sua esperança no céu. Não pode tirar. Sonhos realizados na terra não podem tirar o meu maior sonho, que é ir morar no céu. Irmãos, eu não fui salvo para ser enriquecido. Você não foi liberto para viver nessa terra, enraizar-se nessa terra. Você foi liberto, você foi curado para ir para um destino, e esse destino é a eternidade. A maior promessa, aleluia, quando eu falo maior promessa, é uma promessa acima das outras. Nós temos promessas aqui na terra, promessa de Deus nos abençoar, de Deus fazer de nós pessoas abençoadas para abençoar outras pessoas, porém a promessa maior é da eternidade. Eu não posso me esquecer dessa promessa, eu não posso focar numa promessa terrena, porque tem promessas na nossa vida que são de cunho terreno. Eu vou viver nessa terra, eu vou provar nessa terra, mas essas promessas não podem ser maior do que a promessa de ir para a vida eterna, de ir morar com Cristo, de ir para a eternidade. Não pode ser maior. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, não duvide do que Deus tem na sua vida, não duvide do lugar para onde você vai quando esse sofrimento, essa tristeza acabar, porque tudo isso aqui é passageiro, é momentâneo. Então não duvide do Deus que você serve, não duvide do Deus que é na sua vida, não duvide daquilo que Deus tem na sua vida, não duvide disso, não seja um crente vacilante, seja um crente firmado nas promessas, mas principalmente no Deus das promessas. Aleluia. Amém? Crente vacilão. A gente não pode ser crente vacilão. A gente não pode ser cristãos que vacilam em sua fé. É isso que Tiago estava querendo. Se ele pudesse, se Tiago hoje estivesse pregando numa igreja, né, ele usaria esse termo, um termo atual. É que aqui ele fala em termos daquela época, ele fala pessoa inconstante. Se fosse hoje ele ia falar, olha, irmãos de Jerusalém, não sejam vacilões, não sejam crentes que vacilam em sua fé. E é isso que eu quero dizer a você, firme o seu pé na rocha, firme o seu pé na verdade, não vacile.
Pode vir as lutas, as dificuldades, os problemas, mas não vacile. Não deixe vacilar o teu pé. A maioria das promessas, a maioria das palavras, a maioria das vezes que Deus se revela ao seu povo é para trazer de volta, para trazer pessoas de volta vacilantes. O Evangelho de Lucas fala de um episódio em que Deus, na tarde do terceiro dia, 2 discípulos a caminho de Emaús voltando para casa cabisbaixo, vacilantes. Poxa, e agora? Nós achávamos que ele era o Cristo. E Cristo aparece no caminho, falando com eles, tentando trazer eles de volta para o propósito. Entra em sua casa e quando ele parte o pão e dá graças a Deus, Deus os traz de volta para o propósito. Deus os traz de volta e Deus é especialista em trazer crentes que vacilam para a presença, para o caminho, para o foco, para o propósito. Então, em nome de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus e volte. Chega de vacilar em sua fé, chega de ser inconstante. Às vezes nós não recebemos, às vezes não, a maioria das vezes nós não recebemos por isso. Duvidar, ser vacilantes em nossa fé. Então não seja alguém que vacila, seja alguém que é firme. Firme. Deus te faz hoje firme. Sabe as promessas que Ele já te fez? Seja firme, porque elas vão acontecer. Sabe aquilo que Deus lhe prometeu? Fica firme, porque Ele vai cumprir. E sabe a maior promessa que Ele te fez de levar você, aleluia, naquele grande dia, quando a trombeta soar e Ele estiver nas nuvens nos esperando, e o Espírito Santo nos levar dessa terra ao encontro dEle nos ares, ao encontro daqueles que morreram em Cristo nos ares. Não vacile. Essa é a promessa de Deus para a tua vida. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra, recebe força, recebe ânimo da parte de Deus e não seja vacilão. Não seja alguém firmado na promessa de Deus. Amém? Eu me despeço aqui. Aleluia, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não é inscrito, você que ainda não acompanha o Pastor Diogo, é só se inscrever-se aí no cantinho, e tocar naquele sininho, que sempre que o Pastor Diogo tiver aí algo da parte de Deus, você vai ser avisado no seu celular. Eu louvo a Deus aí, já tem algumas pessoas nos acompanhando, isso é para a glória de Deus, Meu muito obrigado a você que nos acompanha, que seja para a glória do nome de Jesus, E ajude-nos a compartilhar. Se você tem alguém aí que precisa ouvir uma palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa bênção, compartilhe com aquela pessoa que você sempre conversa, ela está sempre titubeando em 2 pensamentos, Deus lhe convida hoje para ser firme, em nome de Jesus. O Espírito Santo lhe faz firme para a glória do nome de Jesus, amém? Saudação de paz, fiquem todos na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?